Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do Internato de Clínica Médica da Unifase. Eu sou a professora Luísa, sou médica na Enfermaria de Clínica Médica do Alcides, sou cardiologista e fiquei responsável por trazer para vocês a discussão desses dois temas tão importantes da nossa prática clínica, que são a asma e o DPOC. Todas as informações que a gente traz nessa aula para vocês são embasadas nesses dois documentos, o GOLD e o GINA, que são iniciativas internacionais de entidades importantes que discutem e atualizam anualmente as evidências científicas em torno das duas doenças, para que a gente possa fazer o diagnóstico de forma correta e ofertar o tratamento também de maneira correta. E justamente por isso que essas duas doenças estão tratadas numa mesma aula. Elas são doenças distintas, com particularidades relevantes, tanto na parte do tratamento quanto na fisiopatologia, mas ambas envolvem um caráter obstrutivo das vias aéreas, uma dificuldade em exalar o ar respirado, e cujo tratamento, até certo ponto, é bastante similar, porque a gente lança a mão de medicações inalatórias, né? Então, é importante a gente saber justamente as particularidades que vão envolver as duas doenças. Então, começamos pela DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Uma doença relevante por ser muito comum no nosso meio, que tem um caráter progressivo, ou seja, vai evoluir se nós não tomarmos as medidas adequadas para prevenir e tratar, e que pode se tornar incapacitante, tendo uma repercussão grande na vida desses indivíduos afetados. E que, apesar disso tudo, ela é prevenível e tratável. Então, não tem necessidade dela existir ou dela chegar aos pontos em que nós vemos nos nossos pacientes, muitas vezes internados na enfermaria do Alcides Carneiro. Tem altíssima prevalência e nem sempre ela é diagnosticada. E a gente vai discutir um pouquinho mais adiante como fazer isso corretamente. Quando ela está associada a outras comorbidades, né, como por exemplo doenças cardiovasculares, acaba ficando relacionada a uma morbimortalidade muito maior. São pacientes que complicam mais, que internam mais. Os nossos objetivos da aula são trabalhar o diagnóstico da doença, a sua classificação, que é diretamente necessária e relacionada com as medidas terapêuticas. Então, a gente vai apresentar as formas de tratamento da doença, vamos discutir quando encaminhar para um especialista, como fazer o uso correto das medicações e também como identificar e tratar, como vai ser o manejo das exacerbações, aqueles quadros de agudização da doença. Em relação ao diagnóstico, então, estamos diante de uma doença que causa uma limitação ao fluxo ventilatório em decorrência de anormalidades das vias aéreas ou alveolares, que se instalou por exposição a fatores ambientais ou por predisposições do próprio indivíduo, genéticas ou relacionadas ao parto, nascimento. E essa alteração do fluxo acontece por perda das estruturas anatômicas, às vezes uma diminuição do recolhimento elástico do pulmão, de forma com que o ar não é exalado da forma habitual. Isso gera sintomas respiratórios persistentes. Esse paciente vai apresentar, ao longo do tempo, uma dispneia aos esforços, progressiva muitas vezes, com tosse crônica também, que pode ter ou não a presença de muco. E vão acontecer períodos de agudização e piora clínica. Agora, todos esses sintomas eles podem ser subestimados e às vezes não referidos pelos pacientes, o que acaba contribuindo para aquele caráter que a gente falou de doença subdiagnosticada. Muitas vezes a gente está diante de pacientes sedentários ou com outras comorbidades, às vezes que geram limitação já à atividade física, e eles acabam não valorizando ou não relatando para o médico esses sintomas de falta de ar. Por isso, é importante, quando a gente estiver diante de um paciente que tenha esses sintomas e que a gente explore eles corretamente, a gente veja se tem também algum desses fatores, algum fator de risco de exposição
do próprio hospedeiro, por exemplo, que nos leve a pensar num desenvolvimento pulmonar inadequado ou que tenha envelhecido precocemente, que tenha sido exposto talvez à prematuridade, ou alguma alteração na infância, infecções, né, que não permitam que esse pulmão se desenvolva de forma normal. Ou que já na vida adulta ele possa estar exposto a partículas ou gases nocivos. E o que a gente levanta aqui como principal fator é o tabagismo, né? Lembrando que a gente deve, sempre que possível, orientar e estimular a cessação do tabagismo, não só para esses pacientes aqui, como forma de promoção da saúde, mas também lembrar, e às vezes isso passa batido, que a exposição a outros gases, né, seja eles por queima de combustíveis fósseis, como poluição ambiental, carros, indústrias, mas também aquela queima intradomiciliar de lixo, ou mesmo o uso de fogão a lenha, que também podem vir a provocar a perda de parênquima funcional. E a fisiopatologia é a seguinte: a exposição a essas partículas nocivas vai gerar inflamação pulmonar, que nessas pessoas que desenvolvem a doença pulmonar obstrutiva parece que tem alguma resposta anormal, modificada. Gera uma resposta inflamatória crônica que leva à destruição tecidual, resultando em enfisema, em perda alveolar, e também dispara uma resposta de defesa exacerbada que pode levar à fibrose das vias aéreas inferiores. Com isso, a gente vai estar diante de um aprisionamento de ar e uma limitação progressiva ao fluxo aéreo normal. Isso vai resultar nas alterações que a gente encontra nos exames de imagem, por exemplo. Portanto, para a gente chegar ao diagnóstico dessas alterações, apesar de eu ter citado o exame de imagem, o nosso principal aliado é a espirometria. Aqui eu vou abrir um parêntese para falar um pouquinho, porque ela é de relevância muito grande, e se a gente não compreender, é até difícil a gente solicitar e obter um resultado adequado, interpretar e chegar ao diagnóstico. Então, vocês vão poder consultar aqui, se quiserem, um vídeo explicando, demonstrando como é a espirometria, tá? É um pneumologista apresentando o método, um vídeo curtinho. E aqui em cima, nesse slide, vocês podem ver mais ou menos uma representação do que se trata esse exame. Então, o paciente precisa estar lúcido e cooperativo para que o método seja adequado. Então, a gente vê que muitas vezes os pacientes que a gente tem no hospital não compreendem para fazer um exame de forma correta, não vão cooperar. E se eles estiverem muito instáveis, né, com uma doença aguda na ocasião, vai ser um método também que não vai ajudar muito, porque ele não vai ser eficaz. Então, o que acontece? A gente usa esse pregadorzinho no nariz do paciente para que todo o fluxo aéreo ocorra através do bocal que é introduzido, e ele precisa fazer inspirações e expirações forçadas através desse bocal. Com isso, ele vai gerar uma curva de fluxo no monitor do médico, que vai avaliar quanto de ar que entra ao longo de um tempo, né? E com isso, a gente chega aos índices, que eu vou mostrar aqui para vocês, e as curvas normal e a curva que vai demonstrar para a gente um distúrbio obstrutivo. E aí, depois que vocês entenderem um pouco mais sobre o exame, eu venho falar desses valores e o que eles querem dizer, né? Que a gente precisa encontrar um volume expiratório forçado no primeiro segundo que seja menor que 80% do que foi previsto para aquele paciente, idade, peso e altura. E além desse volume expiratório forçado, a relação do volume expiratório forçado com a capacidade vital forçada também tem que ser menor que 0,70, que é o índice de Tifenot, né, que às vezes cai em prova, alguém comenta através desse nome. E por que essa relação? Porque quando você tem uma queda também da capacidade vital forçada, a gente pode estar diante de um distúrbio ou misto ou mais restritivo. Então, para ficar mais claro um pouco isso que eu estou citando, a gente tem aqui o volume corrente normal,
aqui em cima, em que a respiração normal, inspiração, a expiração movimenta esse volume de ar. Quando a gente pede ao paciente para fazer uma inspiração forçada, ele acaba conseguindo atingir um volume maior, e a expiração forçada. E a capacidade vital é quando justamente a gente encontra esses volumes forçados. Por isso que se o paciente tiver dispneico, é muito difícil ele conseguir atingir e logo a gente não vai ter um exame adequado, tá? E aí, já olhando aqui embaixo, a curva volume ao longo do tempo, a gente vê que o normal é o seguinte: quando esse paciente tenta expirar o ar de uma única vez, a gente vê que a maior parte do ar é expelido nesse primeiro segundo, tá? E que o restante depois leva cerca de 8 segundos até atingir o fim dessa curva. Quando a gente está diante do distúrbio obstrutivo, que é o tema dessa aula, né? A gente vê que ao longo desse primeiro segundo, ele não consegue expelir muito ar, justamente porque tem aquele recolhimento elástico diminuído, porque perdeu alvéolos, ele não consegue expelir tão rápido. Então, ele precisa de um tempo maior, né, para expelir o ar, e mesmo assim ele acaba tendo um aprisionamento de ar. E existem os distúrbios restritivos, em que ele consegue, no primeiro segundo, expelir adequadamente. O que ele não consegue bem é encher o pulmão adequadamente. Então, ele acaba tendo um volume reduzido. Então, voltando ao exemplo que o documento Gold traz para a gente para ilustrar uma curva normal de espirometria e uma curva com um padrão obstrutivo, a gente tem aqui que esse paciente ele conseguiu expelir a capacidade vital forçada 5 litros, dos quais no primeiro minuto ele conseguiu mobilizar 4 litros. Esse é o VF1, aqui está em inglês, né? Por isso que está invertido. Então, mais de 80% vem aqui no primeiro segundo e o restante depois nos outros 6. Então, quando a gente compara a capacidade vital forçada com o volume expiratório final no primeiro segundo, a gente chega a esses índices aqui normal de 0,8, 80%. Já no padrão obstrutivo, esse paciente aqui, a gente vê que ele teve já uma capacidade vital forçada, capacidade vital forçada de 3,2, que está reduzido, né? E que, além disso, a redução do volume expiratório final no primeiro segundo é de 1,8. Então, a redução foi de 0,56, 56% só no primeiro segundo. Então, a gente está diante de um distúrbio obstrutivo, que impediu que esse paciente expelisse o ar, como é de habitual, a maior parte no início da expiração. E aí, aqui a gente tem a representação numérica disso tudo que a gente está falando até agora. Então, um laudo de espirometria, normalmente, ele vai vir com a parte descritiva dessa forma, tá? Então, a gente tem aqui os 3 dados que a gente falou até agora, tá? Da curva, o restante nós não vamos discutir agora. O que é predito para o paciente, qual seria o limite inferior, o que o paciente apresentou na prova antes de fazer um broncodilatador, qual era o percentual do que estava previsto para ele, e depois a gente faz a prova broncodilatadora, administra para ele um beta-2 agonista, e espera 10 a 15 minutos e refaz o teste. E aí a gente vai ter os volumes que ele apresentou pós-broncodilatador e o percentual do predito. Então, por exemplo, no DPOC, o que acontece? A gente precisa ter aqui um volume expiratório forçado no primeiro minuto menor que 80% do predito, e isso depois vai dizer para a gente de gravidade, de prognóstico. Esse paciente apresentou aqui 30, e pós a prova de broncodilatadora continuou com 29, ou seja, ele não responde à broncodilatação. E é isso que caracteriza o distúrbio obstrutivo persistente no DPOC. E aí, calculando aqui o índice de difenô, a gente teve um índice de 50, que é menor que 0,7. Perfeito? Portanto, voltando aqui ao nosso slide anterior, o que vai diferenciar, então, a asma, que a gente vai falar depois? Ela vai ter também
essa redução, porque também é um distúrbio obstrutivo, só que ela é reversível. Quando a gente usa o broncodilatador, a gente encontra melhora nesses parâmetros, tá? Lembrando que, obviamente, um paciente que tenha uma espirometria normal, não significa que ele já não tem uma dessas doenças. Ele pode não estar em crise, no caso da asma, como ele pode já estar exposto, ter lesão estrutural que vai caracterizar o DPOC, mas ainda não desenvolveu uma alteração persistente. Então, é só um paciente que está em risco e que precisa ser abordado nesse sentido, ok? Então, para fechar o DPOC, encontrar esses valores de volume expiratório forçado no primeiro e segundo, do índice de difenô, e que seja irreversível após a prova broncodilatadora. Portanto, os outros exames complementares, eles são menos importantes no quesito diagnóstico, né? A gente já conseguiu fechar o diagnóstico com a própria espirometria, mas a gente tem aqui métodos complementares que vão ajudar a gente principalmente para avaliar diagnóstico diferencial e eventuais comorbidades. Então, por exemplo, a gasometria, a gente vai avaliar as pressões gasosas, principalmente da saturação arterial de oxigênio e também a retenção de CO2, principalmente quando a gente tiver uma exacerbação ou naqueles pacientes muito graves ou que já estão desaturando em ar ambiente ou que estão sonolentos. Então, a gente acaba encontrando na gasometria esses sinais aqui: hipóxia, retenção de CO2 e aumento do bicarbonato, que vai denotar para a gente que o rim já teve tempo de desencadear os mecanismos compensatórios, porque esse paciente é um retentor crônico. Como ele não ventila bem e aprisiona ar, a gente acaba tendo um clearance de CO2 alterado, tá? E aí outros métodos, né? Outros complementos laboratoriais. O BNP citado aqui, quando o paciente chega principalmente na emergência com quadro de dispneia intensa, tem múltiplas comorbidades e você não sabe se o que está descompensado nesse momento é uma insuficiência cardíaca ou é o quadro pulmonar do DPOC. Então, uma dispneia intensa que gere dúvida, não é qualquer quadro de dispneia, lembrando que é um exame caro, né? E nem sempre disponível, a gente lança a mão do BNP. Lembrando que ele vai estar aumentado quando a gente tiver a causa cardiogênica para essa dispneia, que a gente tem distensão, aumento da pressão de enchimento das cavidades e distensão atrial que gera a produção do BNP. E a alfa-1 antitripsina a gente acaba dosando para avaliar realmente o fator genético da deficiência da alfa-1 antitripsina, especialmente naqueles casos que surgem com DPOC muito precocemente, 45 anos, ou que não tiveram outros fatores de risco detectados na história. E aí, novamente, agora citando as imagens, não são necessárias para o diagnóstico, tá? Tem baixa sensibilidade para a gente fechar diagnóstico de DPOC, a história clínica dos sintomas e a espirometria que vão nos ajudar, mas ajuda em diagnóstico diferencial, em comorbidade e nas exacerbações para a gente avaliar se tem algum fator desencadeante, como por exemplo uma pneumonia relacionada. Quando a gente encontra alterações típicas do DPOC, a gente percebe aquelas relativas ao aprisionamento de ar. O pulmão fica mais hipertransparente, com um certo apagamento das estruturas vasculares, ele fica mais hipertransparente, a cúpula diafragmática mais retificada, e a área cardíaca, ela pode estar diminuída, justamente porque a gente tem um aumento da quantidade de ar, então da estrutura pulmonar em proporção à estrutura cardíaca do mediastino, e a gente também tem no diâmetro anteroposterior, aqui fica evidente, né, esse aumento do diâmetro anteroposterior, esse aumento do conteúdo de ar aqui anterior ao coração. Mas lembrando que se a gente estiver diante de um paciente com outras comorbidades, ou até mesmo com um corpo pulmonar, a gente já pode ter uma área cardíaca, na verdade, aumentada, como uma complicação ou comorbidade. E a tomografia, mais uma vez, vai funcionar como adjuvante, especialmente naqueles casos de descompensação, de exacerbação. Existem algumas formas de a gente avaliar também o fluxo, né, a função pulmonar, além da espirometria, mas que não são tão recomendadas, especialmente não para diagnóstico. O Peak Flow é esse aparelhinho. Estou comentando ele aqui porque surge essa dúvida, mas ele é muito mais utilizado na asma. Ele não tem
indicação aqui para o DPOC. Mas só que a gente já falou sobre obstrução ao fluxo, né, ventilatório. Então, o paciente pode ter esse aparelhinho portátil, ou o paciente, ou a unidade de emergência hospitalar, ambulatorial, que seja, que é barato, de fácil uso. Ele sopra aqui, após uma inspiração máxima forçada, ele faz a expiração e tem uma molinha aqui que acaba definindo onde a seta vai parar, onde foi o fluxo, o pico do fluxo ventilatório. E aí ele vai mostrar para a gente em litro por minuto, de 60 para cima. E a gente consegue detectar se esse paciente está com um fluxo muito baixo, né? Não serve para o DPOC, mas na asma ele ajuda a acompanhar, às vezes, o diagnóstico de uma crise e a resposta à terapêutica que está sendo adotada, né, de forma rápida, sem precisar ficar fazendo a espirometria. Então, estou só citando ele aqui, mas a gente acaba não usando aqui, porque ele subestima o grau de obstrução. Existe um teste de caminhada de 6 minutos, que você coloca o paciente para andar por 6 minutos e avalia, né, o quanto ele atinge, o quanto ele consegue andar. E isso a gente consegue inferir uma capacidade funcional do paciente, ou seja, quando ele conseguir andar menos ao longo desses 6 minutos, ele está pior do quadro, né? E a gente sabe que ele é um marcador precoce e avalia também a resposta terapêutica. Muitas vezes o paciente, quando está evoluindo mal e às vezes até uma piora muito aguda, pode denotar que esse paciente tem uma mortalidade maior, tá? Mas também não é critério diagnóstico. E sim, a espirometria, na verdade, que ela vai ser usada para confirmação diagnóstica, vai dar informação prognóstica pelo grau de obstrução que esse paciente apresenta, e a gente vai acompanhar depois a resposta terapêutica instituída e também progressão da doença. Lembrando que para esse acompanhamento aqui, a gente não precisa suspender o tratamento para que ele faça um teste sem broncodilatador. Não faz sentido, você já fechou o diagnóstico, está tratando e você quer acompanhar a resposta terapêutica e quer que ele tenha melhora. Então, dito o diagnóstico, entramos agora na classificação da DPOC, que, como eu já disse, vai interferir na forma de tratar. A classificação mais recente utilizada é uma ferramenta de avaliação que envolve esses 4 parâmetros. Só depois que você avaliar os 4 que você define como classificar esse paciente. Então, a gente avalia o grau de sintomas que ele vem apresentando, o histórico de exacerbações, de crises nos últimos 12 meses e o resultado da espirometria e também uma avaliação do risco dele ter novas crises nos próximos 12 meses. Então, essa é a ferramenta, mas antes que vocês se assustem, a gente vai analisar ela por partes. Então, primeiro, a gente avalia aqui a espirometria como confirmação diagnóstica e também como avaliação do grau de limitação ao fluxo aéreo. Então, conforme o volume que esse paciente expira no primeiro segundo em relação ao que foi previsto, né, para aquela idade, peso, altura e raça, a gente classifica ele como GOLD 1, 2, 3 ou 4. Tá? Que eu vou citar mais ali na frente. Isso é grau de gravidade. Aqui embaixo a gente tem leve, moderada, grave e muito grave. Então, abaixo de 50 a gente está diante de quadros mais graves. Tá? Aqui, ó, voltando à espirometria, onde ele descreve o grau de gravidade. Então, a severidade de doença vai ser caracterizada pelo grau de obstrução que esse paciente apresentou. E no outro lado dessa ferramenta, a gente vai avaliar sintomas e exacerbações. Então, a gente vai ter lá um GOLD 1, 2, 3 ou 4 pela espirometria, e aqui a parte clínica desse paciente. A gente vai ter ele como C ou D se ele apresentou mais do que 2 exacerbações, 2 ou mais, no último ano, ou se ele precisou de pelo menos internar numa exacerbação. Então, ele vai ser pelo menos C ou D. Se ele não tem exacerbações, ele fica como A ou B. E aí vemos aqui nos marcadores de sintoma, para os quais a gente tem 2 tabelinhas sugeridas. E a primeira tabela para avaliar esses sintomas é essa escala modificada de dispneia, MRC, em que a gente checa qual o grau de dispneia desse paciente, de 0 a 4. Em português, ela lembra bastante a classificação do New York Heart para insuficiência cardíaca, né? Então, esse paciente fica em 0 quando ele não tem
ele só tem falta de ar habitual, quando realiza um exercício muito intenso, como qualquer um teria. E em grau máximo, quando ele tem falta de ar, a ponto de restringir todas as atividades ou precisar de ajuda para os cuidados mínimos com ele próprio. E essa outra tabela, que eu não trouxe uma tradução para vocês, mas que você pode usar uma ou outra, aquela mais simples e essa um pouco mais específica e sensível, que a gente avalia 8 parâmetros de 0 a 5, e a pontuação final, se for maior que 10, impõe mais gravidade para esse paciente. Então, em relação à tosse, ao escarro, a sensação de aperto no peito, de aprisionamento de ar, né? O grau de dispneia para subir escada ou rampa, ladeira, as atividades domiciliares, se ele se sente limitado para realizar, se ele consegue sair de casa de forma independente, como é o sono e a disposição desse paciente. Essa ferramenta de avaliação, dessa forma, levando em consideração os parâmetros clínicos e também da espirometria, reconhece que as limitações do volume expiratório forçado existem para influenciar a decisão terapêutica. Então, não é só porque ele tem uma maior obstrução ou menor obstrução que ele não precisa já de outras condutas individualizadas. Então, ela foi uma forma de incrementar, de otimizar a assistência que a gente dá a esse paciente. Que às vezes a gente tem paciente já muito sintomático e que a obstrução não se reflete, né, em severidade na espirometria. E aí ela destaca justamente isso, a importância dos sintomas e dos riscos de exacerbação nos pacientes com DPOC para visão do tratamento. Então, a espirometria permanece como exame fundamental para prognóstico e tratamento não farmacológico também. E a outra mudança importante de 2019 para cá, que foi onde teve mais mudança, foi que foi introduzida a contagem de eosinófilos no sangue como um biomarcador para estimar a eficácia de usar corticoide ou não na prevenção de exacerbação. Então, de tudo que a gente falou, para que a gente gere um exemplo prático, né, mais fácil de compreender, trouxe uma questão da Unesp, de 2018, que trata de um homem de 60 anos, acompanhado já no serviço por uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e que ele está referindo de dispneia aos esforços, como subir uma escada ou ladeira, apresentou um episódio de exacerbação da doença no último ano, em que ele não precisou internar, e ele teve um VF1 pós-broncodilatador de 63% do previsto. E aí pergunta qual é a classificação da doença e o medicamento a ser prescrito, ou seja, a gente precisa dominar isso aqui. Então, quem vai trabalhar com ambulatório, quem vai trabalhar com internação, quem vai trabalhar em unidade de saúde da família, quem vai prestar prova de residência precisa conhecer a classificação e o tratamento da DPOC. E as opções que ele traz para essa questão são: trata-se de um paciente DPOC Gold 2A que deve receber broncodilatador de ação curta, um Gold 3B que precisa de beta-2 agonista de ação longa, um Gold 1A, beta-2 agonista de ação longa, ou um Gold 3C. Então, para facilitar o raciocínio clínico aqui, a gente ainda não falou de terapia, então não se preocupem com essa segunda metade das respostas. Voltamos à nossa tabelinha e vamos rever aqui, ó. A prova de espirometria dele pós-broncodilatador foi 63% de volume forçado no primeiro e segundo, o que coloca ele como um Gold 2. Ele apresentou um episódio de exacerbação que não precisou de internação, então ele é A ou B. E avaliando o sintoma de dispneia dele pela dispneia aos esforços para subir ladeira ou escada, pela escala modificada, a gente tem aqui falta de ar quando aperta o passo ou sube escada ou ladeira, 1. Então, estamos diante aqui de um Gold 2A. Vamos lá. Então, bastava acertar o Gold 2A para falar da terapêutica. Aí vem aquela coisa que a gente fala, de não vamos brigar com a questão. Se essa era a única opção possível, eu não vou nem questionar qual foi a conduta que ele adotou. Né? Depois a gente vai chegar aqui mais adiante para ver se essa conduta foi certa. É um paciente que exacerba pouco, que tem uma intensidade de dispneia relativamente pequena, que não é intensa, e cuja severidade de obstrução na broncoscopia, na espirometria, perdão,
também não é tão intensa. Lembra que a gente falou? Abaixo de 50% são as mais graves. Então, propõe-se uma terapêutica um pouco menos impactante. Então, vamos falar agora sobre o tratamento. Agora que nós sabemos classificar a doença, a gente vai saber tomar decisões. O que se propõe no tratamento do DPOC? Reduzir os sintomas, né? Aliviar a dispneia e a tosse, que muitas vezes é a única manifestação da doença. Melhorar o estado geral de saúde, como a gente falou, promover a cessação do tabagismo, reabilitação pulmonar, enfim. Aumentar a tolerância ao exercício desse paciente, melhorando a qualidade de vida dele. E reduzir os riscos, né? Diminuir a progressão da doença, prevenir e tratar as exacerbações de DPOC, aqui como EDPOC. Vocês vão ver no documento, no Gold, isso aparece várias vezes dessa forma, por isso eu deixei aqui assim. E com tudo isso, a gente reduz mortalidade. Diferentemente da asma, em que a gente vai colocar como pedra angular do tratamento os corticoides, a gente vai falar mais adiante, no DPOC a gente precisa fazer a broncodilatação. São a pedra angular para a gente diminuir a retenção ao fluxo aéreo, para a gente melhorar as trocas pulmonares, diminuir a retenção de CO2. E a gente vai usar mais ou menos broncodilatadores e estratégias adicionais conforme a classificação que a gente obteve lá atrás, intensidade dos sintomas, as exacerbações, considerando para cada tratamento que a gente escolhe que ele tem efeitos adversos, que pode impactar nas comorbidades que o paciente tenha, piorando o risco cardiovascular, por exemplo, e levando em consideração que esse paciente pode ter alterações cognitivas e precisa se adaptar com os dispositivos. Então, voltando a uma tabela, mais uma, que o Gold traz para a gente, essa aqui resume bem quando a gente está diante aqui da parte clínica do paciente. Voltamos àquele cantinho da tabela da direita, em que a gente fala de exacerbação, né? Se tem ou não exacerbação que precisou hospitalizar, ou pelo menos 2 no último ano, ele é mais intenso o tratamento. Se não tem, a gente fica aqui embaixo. Então vejam que o grupo A e grupo B vão receber aqui, ó, A bronchodilator, qualquer broncodilatador. No grupo B, de ação longa, seja ele beta-agonista ou seja ele um anticolinérgico. E aí vamos voltar ali para falar das siglas que a gente vai encontrar. Então, o anticolinérgico, a gente chama de LAMA ou SAMA, né? São as siglas em inglês para Long Action muscarínico, né? Anticolinérgico, ou Short Action. E no beta-2 agonista, a gente tem a mesma sigla, LOS, para Long Action e Short Action, mas B. Então, LAMA ou LABA, a gente geralmente usa mais, quanto mais sintomático, mais lança a mão de ação longa. Então, voltando aqui de novo, no grupo A, que exacerba pouco, tem poucos sintomas, a gente pode lançar a mão de qualquer broncodilatador, talvez até mesmo só nas crises, pode ser um de curta duração. Para o paciente que já é mais sintomático um pouco, pontuou mais do que 10 naquela tabela que avalia 8 critérios, ou ele tem uma dispneia já um pouco menos esforço, a gente já dá preferência aos de ação longa, seja ele um beta-2 de longa, seja ele um colinérgico de longa. Já para os pacientes que apresentam exacerbações ou que precisou ser hospitalizado, a gente dá preferência ao anticolinérgico, tá? De longa duração. E se esse paciente, além de exacerbar muito, ele também está sintomático, ou ele não respondeu bem a essa monoterapia, aí sim a gente lança a terapia combinada, tá? Usa tanto o broncodilatador beta-2 agonista quanto o anticolinérgico, juntos. E se esse paciente continua sintomático, continua tendo exacerbações, a gente pode lançar mão do corticoide. Tá? E aí eu vou falar aqui um pouquinho mais à frente, quem que deve receber esse corticoide. Para facilitar a compreensão de vocês, eu trouxe aqui uma tabela dos principais, essa é da tabela da Sociedade Brasileira de Pneumologia, dos principais medicamentos disponíveis, inalatórios principalmente aqui em cima, para o tratamento da DPOC e também da asma, que depois a gente vai especificar.
Então, eu trouxe também a liberdade de trazer aqui alguns nomes comerciais que vocês vão ouvir falar e muitas vezes vocês vão encontrá-los nas emergências, nas unidades de estágio que vocês estão. Então, a gente tem lá no Alcides, por exemplo, o Berotec, a Aerolim, a Trovente, Ceretide, tá? E outros mais caros, o Tiotrópico, o Espiriva, por exemplo, já bem mais caro, que vale a pena a gente apontar aqui para vocês. Então, essas duas drogas aqui em cima são beta-2 agonistas, broncodilatadores de curta ação, tá? São os SABA, que seriam usados praticamente nas exacerbações ou durante um quadro de exacerbação, quis dizer, ou naquele paciente com a doença estável só do grupo A, tá? Os beta-agonistas de longa duração estão aqui disponíveis e os anticolinérgicos, tá? De curta duração é o Atrovente e de longa duração o Spiriva, bem mais caro, tá bom? E aí eu trouxe aqui um QR Code que mostra um vídeo do uso desses dispositivos, como que a gente tem, quais são as particularidades de cada um, porque não adianta a gente prescrever corretamente se o paciente não souber usar a técnica correta, então você tem que ensinar ele o uso correto e tem que reavaliar em toda consulta, isso vale para asma e DPOC, se ele está fazendo o uso correto, porque muitas vezes a sua terapêutica vai ser ineficaz por conta de uma má adesão, ainda que não intencional do paciente. Então, você vê aqui o tipo de dispositivo por disco, enfim. Eu convido vocês a assistirem esse videozinho, ele é curto, 5 minutos, mostrando a forma correta de usar os dispositivos. E a gente tem aqui a parte de combinação, tanto dos de curta com dos de anticolinérgicos com beta-2, de curta e de longa duração, e com corticoide aqui embaixo. Tá? Lembrando que o corticoide, no caso do DPOC, não é pedra fundamental e a gente tem que ser muito cauteloso na indicação de uso. No documento do GOLD, a gente encontra esses detalhes que eu falei para vocês, que a terapia broncodilatadora inalatória é a pedra fundamental para manejar, que a gente pode usar de forma regular ou SOS, se necessário, os de curta duração, que eles de fato melhoram os sintomas, né, com grau de evidência alto, que é a combinação de curta ação, tanto do beta-2 quanto o anticolinérgico, é superior ao uso isolado para melhorar os sintomas e o volume expiratório forçado, e que os de longa duração melhoram de forma significativa a função pulmonar e os sintomas de dispneia, o estado de saúde do paciente e diminuem o risco de exacerbação. Então, pode ser usado até para aquele paciente lá no estágio C. Quando a gente tiver que lançar mão de um ou outro, né, a gente tem preferência pelo anticolinérgico, no caso lá, por exemplo, o tiotrópico, o Spiriva, porque ele tem um efeito maior na redução de exacerbação do que o beta-2 agonista, e ele então reduz a chance de hospitalização. A combinação dos dois, né, de longa duração, vão aumentar, então, o volume expiratório forçado e vão reduzir os sintomas comparados com o uso isolado. E a combinação dessas medicações também reduz o risco de exacerbação, com uma evidência um pouquinho menor do que a redução dos sintomas. O tiotrópico, então, que é um LAMA, melhora a efetividade da reabilitação pulmonar, que eu vou falar mais à frente, como uma medida não farmacológica de tratamento do DPOC. Então, melhora a performance, o exercício melhora a capacidade funcional do paciente. E a teofilina, que eu também vou citar, tem um efeito broncodilatador pequeno na doença do DPOC estável, tá? E associado a um benefício modesto nos sintomas. Então, pensando ainda no paciente que está em doença estável, no controle da doença, sem ser com exacerbação, o que mais que a gente pode lançar mão de terapias, né? A gente tem os corticoides, inalatórios ou oral, os inibidores da fosfodiesterase 4, antibiótico e antioxidantes, vale a pena ou não? Em relação aos corticoides, a gente sabe que eles aumentam a produção das proteínas anti-inflamatórias
e acaba aumentando também receptores beta-2 na superfície celular, e com isso tem uma ação sinérgica com os beta-2 agonistas de longa duração. Então, a gente acaba lançando mão, eventualmente, do uso inalatório em casos selecionados. Então, não vai entrar em terapia inicial, não vamos fazer uso de antibiótico, de corticoide oral, e jamais em monoterapia. Se formos usar, vai ser lá na escadinha no final já da associação de medicações. Por quê? A gente sabe também que tem efeitos colaterais dos usos do corticoide, e o principal deles, e que tem muito estudo, são pneumonias de repetição. E eu vou falar um pouquinho mais depois. Como inibidores da fosfodiesterase 4, o roflumilast é dose única diária por via oral, ele aumenta o AMP cíclico e com isso redução da atividade inflamatória celular. Ele também está presente na musculatura lisa, mas o efeito broncodilatador não é o alvo que a gente tem, seria mais o efeito anti-inflamatório. Quando que a gente vai usar? Casos reservados, de novo, no DPOC grave e muito grave, que tenha um VF1 menor que 50%, e que persistam com exacerbação, com tosse, com catarro, mesmo em uso do tratamento inalatório máximo, que seria a combinação de lama e LABA, e às vezes até o próprio corticoide. Então, seria terapia adicional para esses casos, digamos, refratários. Mesma coisa em relação a antibióticos e uso crônico. Ao longo de um ano, a exacerbação é reduzida, então pode-se lançar mão de macrolídeo, especialmente a azitromicina, para aqueles casos refratários à terapia otimizada já, persistindo com exacerbação, especialmente se a etiologia do DPOC está relacionada ao tabagismo. E também antioxidante pode-se lançar mão, nível de evidência pequeno, para casos mais selecionados, refratários, da N-acetilcisteína. Detalhando um pouquinho aqui do uso dos corticoides como anti-inflamatório, lembrar dos efeitos colaterais, que acabam restringindo o uso dessa classe no DPOC crônico, né, estável. O uso inalatório pode causar candidíase oral, então a gente recomenda que lave bem a boca após o uso dos dispositivos que tenham corticoide. Disfonia, hematomas superficiais com traumas leves, osteopenia no uso crônico de corticoide dose alta, especialmente se for uso sistêmico, catarata, glaucoma, diabetes, supressão adrenal, infecção por micobactéria, até mesmo tuberculose, mas principalmente pneumonias. Tem várias publicações que estudaram as pneumonias relacionadas ao uso de corticoide, especialmente dose elevada. Então, especialmente aqueles pacientes que foram fumantes, na presença de exacerbações de DPOC, tem mais risco, né? Idade maior de 55 anos, que são muito magros e que têm obstrução grave das vias aéreas. Esses são pacientes de risco para evoluir com pneumonia. Então, atenção e cuidado no uso do corticoide nesses pacientes. A gente faz o uso sim, para tentar controlar, e se não for respondedor, não vai ficar em uso crônico de corticoide. Então, quem deve usar? Ali no quadrinho verde são aqueles pacientes que têm exacerbações com hospitalizações, especialmente maior ou igual a 2, ou seja, os C ou D, e que tenham DPOC associado à asma, né? Que tenham eosinofilia, que tem mais perfil para responder ao corticoide. Então, se tiver asma, pode usar pensando no tratamento da asma. Os casos que a gente fica com evidência um pouco mais fraca são que a gente considera que tem pelo menos uma exacerbação moderada e que fique com uma contagem de eosinófilo entre 100 e 300. E não usar se o paciente já tem pneumonia de repetição, se a eosinofilia, não há eosinofilia, e se já teve infecção por infecção micobacteriana. Então, reforçando, DPOC associado à asma, pacientes que são exacerbadores e não responderam à combinação LABA e LAMA e que tenham eosinofilia periférica maior que 100 considerar e maior que 300 maior nível de evidência. Então, com um volume respiratório forçado no primeiro minuto menor que 50, que são as classes do GOLD 3 e 4, para melhora de qualidade de vida, e essa associação do beta-2 de longa com o corticoide parece ser superior ao uso isolado.
e que pode ser tirado em todos os pacientes que não têm exacerbações e que foi usado sem indicação, que foi iniciado. Reforçando aqui o ciclo de manejo do DPOC, né? Sempre, em cada consulta que esse paciente vier, revisar os sintomas, qual é o grau de dispneia atual, o número de exacerbações que ele vem apresentando, avaliar se ele está fazendo adesão à terapia, se está usando de forma adequada os medicamentos, e se está aderindo também às medidas não farmacológicas, atividade física, reabilitação, né? Não se expor aos fatores que levaram à doença, e fazer os ajustes pertinentes, né? Escalar ou descalonar a terapia, trocar as medicações inalatórias se for necessário. E, para resumir nosso tratamento, a gente pega o paciente, então, para avaliar a cada consulta, né? Se, no caso aqui da coluna da esquerda, em relação à dispneia, inicia com um dos broncodilatadores de longa ação, depois a gente faz combinação e, se necessário, mais um degrau, associar o corticoide, ou fazer a associação do corticoide com um ou com ambos, né? Depois a gente parte para aqueles demais. Na exacerbação, aqui que a gente vai discutir agora. Para finalizar, em relação ao acompanhamento, a gente faz um acompanhamento ambulatorial a cada 3 meses até que se controle os sintomas, né? Revisando em cada consulta essas avaliações que a gente falou, fazer a espirometria anual e quando que a gente encaminha um especialista. Se tiver dúvida do diagnóstico, se os sintomas forem atípicos ou se a doença for muito grave, um GOLD 4 com um VF1 menor que 30%, ou que está declinando muito rápido, ou que já tenha complicações, corpo monale, que precise avaliar o uso de O2 domiciliar, reabilitação, tratamento cirúrgico, que são as modalidades de tratamento que eu vou citar aqui agora. Ou pacientes muito jovens, né, para avaliar a deficiência de alfa-1 antitripsina, fazer rastreio de familiares também. E quando que a gente interna esses pacientes? Nas exacerbações graves, em que tem alteração do estado mental, cianose, edema, dispneia progressiva, em que o volume expiratório forçado esteja abaixo de 50%. Na presença de comorbidades significativas, especialmente se descompensadas também, diante de uma fragilidade clínica muito grande ou condição social que impeça esse paciente de tratar a exacerbação em casa. Em relação ao tratamento não farmacológico, que é tão relevante quanto o farmacológico para redução de riscos também, a gente lembrar, vejam aqui que independente de qualquer grupo, o manejo é semelhante, tá? Seja para aqueles pacientes mais ólicos sintomáticos, em que o tratamento é mais brando, mas associado às crises, aos sintomas, quanto para o grupo B, C e D. A gente precisa recomendar atividade física, isso melhora a capacidade funcional dos pacientes, isso melhora a tolerabilidade da doença, diminui a progressão. E lembrar da gente evitar as exacerbações, né, que vão funcionando como degraus de piora, e que estão muito relacionadas a infecções virais e bacterianas. Então, todas as vacinas disponíveis nesse sentido, de evitar pneumonia viral e bacteriana, são recomendadas. A vacinação anual da gripe, a vacinação contra pneumococo, a vacinação contra coqueluche entrou recentemente também nessa recomendação, que é a DTP, e agora a vacinação contra a Covid também, obviamente. Lembrando sempre que está recomendado aqui como essencial a cessação do tabagismo ou a exposição ao fator causal que levou à doença, né? Então, lembrar que parar de fumar não é algo fácil e deve ser oferecido pelo médico assistente esse auxílio para a cessação do tabagismo. O paciente às vezes precisa de acompanhamento psicoterápico em grupos específicos e muitas vezes farmacológico. Não pode esquecer que o médico precisa auxiliar e garantir a cessação do tabagismo em toda consulta, rever se o paciente aderiu às recomendações, se é necessário alguma nova intervenção. E entrando aqui embaixo, a reabilitação pulmonar, que é uma atividade física supervisionada com um fisioterapeuta, muitas vezes feita em clínicas de reabilitação mesmo para aqueles pacientes muito sintomáticos, qualquer atividade física, a garantia de reabilitação mesmo é essencial e reduz a morte e mortalidade.
Medidas terapêuticas adicionais que podem ser consideradas especialmente em acompanhamento com o pneumologista, e que às vezes a gente adota nos pacientes que se internam com a gente, com crises, né, exacerbações mais graves, a oxigenoterapia domiciliar é uma delas. Aumenta a sobrevida nos casos que o paciente persiste com hipoxemia, mesmo em repouso e já compensado da exacerbação. Em outros casos, a evidência é menor, já de benefício. Aqui estão as indicações de forma mais detalhada. Então, aquele paciente que persiste com uma pressão arterial de O2 na gasometria menor que 55 ou saturação arterial menor que 88, ou seja, fizemos uma triagem na saturação de pulso desse paciente está abaixo de 92, o que demanda a gente confirmar isso por gasometria arterial. E a gente encontra esses valores, ou ele até tem uma PaO2 maior que 55, entre 55 e 60, mas ele já tem um corpo monale, ou eritrocitose, que demonstra que ele não está bem adaptado a esses valores, né? Eles têm benefício de uso de O2 domiciliar, que é aquele oxigênio que a gente usa sempre que possível dentro de casa, período noturno, quanto mais tempo ele ficar em uso do oxigênio, melhor, e a menor taxa, o menor fluxo possível para se manter uma saturação arterial de O2 de maior ou igual a 90%. A gente não quer níveis normais, não quer uma saturação de 100%, é um fluxo baixinho, mas isso está atrelado a maior sobrevida. E sempre reavaliar a cada 60 a 90 dias, como a gente falou, ver se precisa ainda manter a oxigenoterapia ou prescrever, caso não tivesse em uso ainda. Outras terapias adicionais que o pneumologista pode lançar mão são cirurgias de redução do volume pulmonar naquelas áreas que estão com bastante enfisema, que já não são tão funcionantes, que aumentam a hiperinsuflação, tá? E eventualmente, quando for refratário ou não for candidato, transplante pulmonar, ou até intervenções em pacientes selecionados com enfisema já avançado, através de broncoscopia. Mas isso quem vai definir é realmente o especialista. E, finalmente, no que diz respeito ao DPOC, a gente abordar as exacerbações. Um quadro de exacerbação no DPOC é caracterizado por uma piora sustentada dos sintomas respiratórios habituais desse paciente, em que a gente precisa alterar a medicação de uso regular. Geralmente estão presentes pelo menos duas das alterações: piora da dispneia, ou da expectoração, ou aumento da purulência do escarro. O principal fator desencadeante dessas exacerbações é uma infecção, ou viral ou bacteriana. E mais 40% dos casos vai estar relacionado à infecção viral. Portanto, nem sempre o antibiótico precisa ser utilizado, nem sempre se precisa internar esse paciente. Os agentes não infecciosos irritantes das vias aéreas, também como a poluição do ar ou exposição à fumaça, podem também ser responsáveis por um caso de exacerbação. E por que são tão temidas as exacerbações? Porque aumentam o processo inflamatório e podem acelerar o declínio da função pulmonar, pioram a qualidade de vida do paciente, aumentam o risco de hospitalização e aumentam o risco de mortalidade, porque cada vez que elas acontecem, estamos diante de um risco de evento cardiovascular, TEP, insuficiência cardíaca, AVC, infarto, principalmente o infarto agudo do miocárdio. Lembrar que quando estivermos diante de um paciente com piora aguda da dispneia, do escarro e da tosse, também avaliar as condições associadas, né? Pneumonia, pneumotórax, derrame pleural, TEP, arritmias que vão precisar ser identificadas através de exames complementares. Então, de novo, esses exames não são necessários para a exacerbação, mas se houver suspeita de outras condições associadas. Então, a raio-x de tórax, ou tomografia, um eletrocardiograma, ultrassonografia, eco, procalcitonina ou PCR na suspeita de uma infecção associada a uma pneumonia bacteriana. E o tratamento desses quadros? A terapia inicial com
beta-agonistas de curta duração, com ou sem os anticolinérgicos de curta, ou seja, aquele paciente que já tem DPOC já vem em uso de um broncodilatador de longa ação, vai precisar de um de curta ação enquanto os sintomas estiverem exacerbados. E vamos lançar mão de corticoide, porque apresenta melhora do volume expiratório forçado no primeiro e segundo, aumenta a oxigenação e melhora o tempo de recuperação e de hospitalização. Mas a gente não deve exceder 5 a 7 dias de uso. Então, por uma semana, não precisa fazer descalonamento da dose para suspensão, porque não gera supressão da adrenal. Antibióticos. Em casos específicos, quando indicado, ele reduz sim o tempo de recuperação e da hospitalização e a chance de recorrência precoce e da falha terapêutica. Mas, de novo, também por tempo curto. Eu acho que é a principal mensagem aqui. 5 a 7 dias do corticoide e do antibiótico. Tá? Metilxantinas não estão relacionadas à melhora da exacerbação e nos casos que chegam muito sintomáticos na emergência, sem ter contraindicação, a primeira medida, se houver falência respiratória, é a tentativa de uma ventilação não invasiva, tá? Ao invés de intubação. Mas é claro que se o paciente não tiver contraindicações, caso ele esteja muito rebaixado, realmente gaspeando, já em insuficiência respiratória franca, não vai ser possível lançar a mão da VNI. Portanto, o uso do antibiótico ele vai ser necessário ou recomendado apenas no caso de exacerbações moderadas a graves. Então, se o paciente precisar internar, está recomendado. E naqueles que vão ser tratados em domicílio, só realmente naqueles que se julgar mais sintomático. Então, lembrar de cobrir pneumococo, moraxella catarrhalis e hemófilos influenza, que a gente pode fazer isso através das quinolonas respiratórias ou beta-lactâmico associado a um macrolídeo. Lembrando que esse esquema especificamente, um desses dois esquemas, não costuma cobrir pseudomonas. Então, o paciente que tiver em ventilação mecânica, hospitalizado, obviamente, a gente pode precisar associar essa cobertura de acordo com o perfil local de resistência. Geralmente, no nosso descarneiro, a gente acaba lançando mão da piperacilina tazobactam, que é o tazocin. Então, agora vamos continuar com a doença asma, seguindo o mesmo padrão de avaliação do diagnóstico, a classificação e avaliação dos sintomas que vai determinar a intensidade do tratamento. E depois vamos discutir os quadros de agudização. Em relação ao diagnóstico da asma, vale ressaltar que é um grupo de doenças bastante heterogêneo, porque a gente vê que tem alguns fenótipos clínicos que vão apresentar respostas diferentes à terapêutica, tá? Mas a gente vai abordar como doença de forma geral, e esses grupos fenotípicos a gente deixa mais para o especialista, mas apenas para citar, existe a presença daquela asma tipicamente alérgica no paciente que desenvolve na infância, associado à rinite alérgica, a exposição a alergenos respiratórios, né? E existe a asma não alérgica, a asma de surgimento no adulto, relacionada à obesidade, à atividade física, enfim. Mas o que mais determina a asma é a inflamação crônica das vias aéreas. E essa inflamação levando a uma hiperreatividade brônquica que vai levar à obstrução ao fluxo aéreo. A doença apresenta períodos de melhora, de piora, de intensificação dos sintomas. Então, sintomas esses que vão nos levar a pensar na asma, que são a dispneia, a tosse, os espirros, sibilos e a sensação de aperto no peito, né? Geralmente associados a um fator desencadeante ou que pioram à noite ou logo ao despertar, chegam até a causar despertar do paciente. Então aqui a gente vê que esses sintomas da doença, na verdade, eles são apenas a ponta do iceberg. O broncoespasmo, a manifestação clínica, não é onde a gente deve agir em termos de tratamento. E o que mais diferencia essa doença do DPOC em relação ao tratamento é justamente que a gente tem que abordar a base do problema, que é a inflamação. Caso a gente não faça isso, esse paciente segue em progressão da doença e com risco de evolução para crises agudas e exacerbações que podem colocar a vida desse paciente em risco.
Então, aqui para a gente ilustrar essa resposta inflamatória associada à hiperreatividade brônquica, a gente vê que independente do mecanismo que o paciente vai desenvolver, ela está relacionada à exposição antigênica e ativação do macrófago, mediada por IgE e linfócito T, e que vai resultar na contração da musculatura lisa e no aumento da permeabilidade vascular e acúmulo de eosinófilos e mastócitos. Esse padrão de resposta ele pode ser precoce e se resolver, mas 50% dos pacientes têm esse padrão de resposta tardia, que vai se manifestar cerca de 3 até 12 horas depois do quadro de exposição a um antígeno. Então, a gente vê aqui uma via aérea normal, a presença de uma parede inflamada e grossa nas vias aéreas inferiores dos asmáticos e durante uma crise, uma exposição, uma hiperreatividade brônquica, a gente tem essa via aérea diminuindo ainda mais de calibre, gerando a obstrução que a gente vê se manifestar. O adequado diagnóstico é importante para a gente não deixar de tratar todo paciente que tenha asma e para a gente evitar tratar pacientes que tenham outros diagnósticos, né, de forma errada ou fazer um tratamento excessivo. Porém, a grande dificuldade diagnóstica é que por se tratar uma doença que tem períodos de melhora e piora, o exame físico normalmente frequentemente vai estar normal, às vezes até mesmo apesar do paciente apresentar algumas queixas, a gente não vai encontrar uma repercussão clínica. Nos períodos intercríticos, a gente pode fazer prova de função pulmonar e encontrar ela normal, como a espirometria, por exemplo, né? E a gente deve preferir a espirometria ao peak flow, que é aquele aparelhinho que eu mostrei para vocês lá no diagnóstico do DPOC, que é portátil, barato, mais disponível que a espirometria, o paciente pode ser ensinado a usar sozinho e ter o seu próprio aparelho, como a gente pode ter ele na emergência também, porque a gente vai citar aqui daqui para frente, em vários momentos, a avaliação dessa função pulmonar. Então, sempre que possível, a gente vai preferir a espirometria, mas ele é um exame que vai ser marcado, depende do pneumologista, depende do paciente estar cooperativo, obviamente num quadro de crise, que o paciente não consegue nem respirar direito, a gente não vai conseguir fazer. Em termos de diagnóstico e acompanhamento, o ideal é a gente sempre usar o mesmo aparelho, preferencialmente até mesmo o mesmo profissional com a mesma técnica, para evitar as variações que podem induzir a gente a pensar que o paciente não está controlado ou melhorou de forma inadequada. Então, o primeiro passo para a gente fechar o diagnóstico, depois de suspeitar, é documentar a obstrução expiratória, através da espirometria, nós já discutimos lá na parte do DPOC, que a gente vai encontrar um volume expiratório forçado no primeiro minuto menor que 80%, primeiro segundo, perdão, menor que 80%, e a relação entre esse volume expiratório forçado e a capacidade vital forçada menor que 0,75. A diferença é que na asma esses valores são reversíveis após o uso de broncodilatador. E essa reversibilidade, ela está associada a esse item aqui de variabilidade da prova de função pulmonar. Quando a gente faz a broncodilatador e reavalia em 15 minutos, a gente percebe um aumento do VF1 maior que 12%. Se a gente fizer com o paciente em casa documentando pelo peak flow 2 vezes ao dia ao longo de 2 semanas, a gente observa uma variação de 10%. E melhora significativa também após o tratamento. Se a gente teve dificuldade em documentar se tinha variabilidade ou não no nosso exame inicial, ao longo do tratamento de 4 semanas, a gente pode reavaliar e perceber um aumento do volume expiratório forçado de 12%, ou 200 ml do basal, ou no peak flow acima de 20%. Existe ainda a prova de broncorreatividade, ou durante um exercício, ou mesmo a variação entre consultas, em que a gente percebe que quando essas provas são tentadas, a gente tem uma queda do volume expiratório forçado de 12% ou 200 ml do basal.
vão diminuir a probabilidade de asma sintomas clínicos que surgiram diagnósticos diferenciais. Tosse sem relação com esses outros sintomas respiratórios, de sibilo, de aperto no peito, a presença de expectoração crônica, que não está associada à asma, né? A gente não costuma ter secreção aumentada, a dispneia associada a outros sintomas sistêmicos, a presença de dor torácica, uma dispneia desencadeada por esforço, mas com inspiração ruidosa, porque a gente tem um sintoma aqui de obstrução expiratória. Então, os diagnósticos diferenciais que a gente pensa, geralmente na asma tem uma relação positiva do próprio paciente ou familiar para a asma. Se a gente encontrar a suspeita de outras obstruções superiores ou uma doença endobrônquica, a presença de corpo estranho, uma doença infecciosa, um tumor causando obstrução, pode ser preciso uma laringoscopia para avaliar essa parte de via aérea superior, né, ou mesmo outros exames de imagem para avaliar diagnósticos diferenciais. A DPOC, que nós já discutimos, a presença de uma insuficiência cardíaca descompensada, que causa às vezes o que a gente chama de asma cardíaca pelo edema intersticial e acabando diminuindo o calibre das vias aéreas e gera sibilância, mas acompanhado de outros critérios diagnósticos da IC. Doenças eosinofílicas, como pneumonia e vasculites sistêmicas, TEP e tuberculose, com uma clínica mais particular também. A gente vai avaliar toda vez que pegar o paciente de asma, a gente tem que reavaliar todo o processo de suspeitar de doenças comorbidades associadas, de um mau controle, má adesão. Então, a gente sempre, em toda consulta, tem que perguntar sobre os sintomas das últimas 4 semanas, não só na avaliação inicial, porque eles que vão determinar para a gente a intensidade do tratamento. Mas também procurar medir, sempre que possível, um volume expiratório forçado no primeiro segundo, que deve estar, como a gente falou lá, abaixo de 80%. No início do tratamento, sem dúvida, para a gente fechar o diagnóstico, e sempre que a gente encontrar a melhor medida, a gente anota como a melhor medida individual do paciente, como um parâmetro, e após os primeiros 3 a 6 meses de tratamento, sempre que a gente modificar o tratamento, intensificar, para documentar se houve resposta ou não, e depois disso para acompanhamento a cada 1 ou 2 anos. E sempre, como eu falei, identificar outros fatores de risco para a presença de um quadro de exacerbação que coloca a vida do paciente em risco. Então, essa é a parte que diz respeito à avaliação dos sintomas. Nas últimas 4 semanas, a gente precisa perguntar a esse paciente se ele teve sintomas diurnos mais do que 2 vezes na semana, se ele chegou a ter despertar noturno por sintoma de asma, se precisou usar medicação sintomática, no caso de resgate, ainda muito utilizado o beta-2 agonista de curta duração, por exemplo, o Aerolin ou o Berotec, mais do que 2 vezes por semana. Mas qualquer medicação para alívio, porque a gente vai falar que o tratamento da asma mudou um pouquinho e a gente já usa outras medicações. Se ele precisou lançar mão desse medicamento para alívio mais do que 2 vezes, ou se ele teve qualquer atividade limitada na última semana por sintoma de asma. E a gente vai marcando cada um desses itens. Se o paciente não tem nenhum deles positivo, a asma está bem controlada, a gente pode manter ou considerar até descalonar o tratamento. Se ele tem 1 a 2, esse paciente está parcialmente controlado e a gente precisa reavaliar por que ele não está controlando, não está usando medicação, está com o uso incorreto da técnica, ou a gente precisa realmente otimizar o tratamento. Se ele tem 3 a 4, definitivamente a asma não está controlada e precisa de abordagem também, como eu citei anteriormente. Lembrar que sempre que a asma estiver descontrolada, ela é um importante fator de risco para exacerbação. E a asma pode estar descontrolada também, mesmo na ausência de sintoma. Então, a gente precisa lançar mão de outros marcadores de risco para essa exacerbação, para que a gente também faça a intervenção correta. Por isso, além dos sintomas, a gente avalia os fatores de risco. E relacionados a medicações, ou seja, esse paciente já está usando medicação de resgate, ou beta-2 de curta, ou mesmo beta-2 de longa, com uma intensidade muito grande, ele está usando mais do que um frasco de 200 aplicações por mês, ou ele está usando mais do que uma aplicação diária ao longo de um ano.
ele está usando de forma inadequada corticoides inalatórios, ou eles não estão prescritos, porque vamos chegar lá, mas a pedra angular aqui, diferente do DPOC, é o uso do corticoide inalatório. Ele deve ser instituído agora, a gente sabe, para todos os pacientes com diagnóstico de asma. A forma de usar é que vai variar. Se vai ser de resgate, se vai ser em dose baixa, dose intermediária ou alta. Então, se ele não estiver fazendo o tratamento, ou se ele está usando com técnica incorreta. Isso tem sempre que ser avaliado, porque isso é risco de evolução para exacerbação. Se ele tem alguma dessas comorbidades, obesidade, rinocinusite crônica, gravidez ou alergia alimentar, ele está sob risco de ter um episódio de exacerbação. Se ele tem exposição frequente a substâncias que geram hiperreatividade brônquica. Se o contexto socioeconômico e psicológico desse paciente não ajuda, ele não consegue aderir ao tratamento, às consultas adequadas, ele não consegue comprar a medicação ou obter a medicação, ele depende de terceiros para ser cuidado e não pode contar com eles. E a função pulmonar em si, por isso é importante a gente avaliar, quando esse paciente tem, além do VF1 abaixo de 80%, um valor abaixo de 60%, que é um marcador de pior prognóstico, ou ele tem uma alta resposta a broncodilatador, com aquela prova positiva de variabilidade. E outros fatores, pacientes que têm eosinofilia, ou pacientes que já foram intubados ou internados em UTI previamente por asma, ou que tiveram uma exacerbação grave no último ano. Então, de novo, é importante a gente reforçar isso, porque isso foi uma das mudanças mais recentes em relação à asma e sua terapia, que mesmo o paciente assintomático está sujeito a uma crise grave, chegar na emergência com risco de morte, por ter uma inflamação subdiagnosticada e tratada. Então, avaliados os sintomas e os outros fatores de risco para exacerbação, a gente tem também a avaliação da gravidade do quadro do paciente. No entanto, ela é usada após o início da terapia. Então, a gente vai dizer se ela está leve, moderada ou grave, conforme a intensidade de tratamento que esse paciente precisa. Então, antes de eu falar isso aqui, eu vou voltar nesse slide depois, a gente vai para a discussão do tratamento em si. Aqui eu trago, então, direto do documento atualizado do GINA. Está em inglês, mas não vai ter problema de vocês acompanharem, eu vou explicando. Então, a gente começa aqui pela presença dos sintomas, tá? Já avaliamos, como eu falei, a confirmação do diagnóstico, a presença do controle dos sintomas e dos fatores de risco modificáveis, a presença de comorbidades, se o paciente está usando a técnica inalatória adequada, e se as preferências pessoais do paciente estão sendo respeitadas, porque aí a gente pode seguir a via 1 ou a via 2 e eu explico a diferença principal entre elas. Mas o primeiro passo é detectar a intensidade dos sintomas que a gente avaliou lá, daqueles 4 itens, quantos ele preenche. E se ele está com sintomas diários, acordando pelo menos uma vez por semana, ou tem uma função pulmonar muito baixa, a gente já precisa entrar com um tratamento mais intensivo. A gente entra com doses médias de corticoide inalatório sempre associado a um beta-2 de longa duração, que vai ser usado ou como medicação só de manutenção, e a gente pode usar aqui, ó, na segunda via, além da manutenção, associar um de curta duração, Aerolim ou Berotec em nebulização, para controle dos sintomas. Mas a gente sabe o que acontece, isso que é o mais importante de mudanças recentes. O uso do beta-2 de curta, sem relação com corticoide, induz o paciente a se apoiar nessa medicação. É uma medicação mais barata, mais disponível e ela não controla a inflamação, ela só controla o broncoespasmo. Então o paciente vai ter melhora do sintoma, mas ele não está com o tratamento correto e não vai usar o corticoide. Então a gente evita essa via aqui sempre que possível. Mas o paciente não consegue comprar uma medicação mais cara, essa associação aqui de corticoide com beta-2 de longa, eu preciso deixar ele com esse. Tudo bem, é a opção alternativa, não é a nossa opção inicial. Então a gente vai tentar se manter aqui na primeira via,
tá? Em que a gente sempre vai usar o beta-2 de longa associado ao corticoide. O que vai variar é a intensidade do uso e a dose. Então, vejam, uma dose média, que eu vou dizer qual é, desse inalador combinado, e que ele vai usar ela regularmente, de manhã e de noite, e sempre que ele tiver sintoma. Ela é a manutenção, maintenance, e a medicação de alívio, o reliever, esse MART quer dizer isso, tá? Então, se esse paciente aqui já está com sintomas já em boa parte dos dias, mas uma frequência menor, em que ele acorda uma vez na semana, a gente pode usar essa mesma medicação da mesma forma, mas com doses baixas. Se o paciente tem sintomas só uma vez por mês, né, ou 2 vezes por mês, mas não chega a ser semanal os sintomas, a gente deixa essa mesma medicação, vejam, mas só se necessário, para alívio. Então, os dias que ele tem sintoma, 1 ou 2 vezes no mês, ele usa essa medicação, mas sempre com o corticoide. Tá? Então, a gente pode olhar aqui, consultar a nossa via alternativa e ver que a alternativa seria a gente ter um inalador de corticoide separado, que é mais barato, e ter o corticoide, o beta-agonista de curta duração separado também. Mas muitas vezes o paciente acaba largando um e outro, né? E não faz o tratamento correto. Então, se ele não tem sintoma nenhum, a gente ensina esse paciente a usar essa medicação, corticoide, beta-2 de longa, de forma sintomática. É importante que todo paciente em tratamento para asma tenha um plano de ação para caso ele tenha piora. Sempre que ele tiver uma crise, que os sintomas se intensificarem gradualmente, o que ele vai fazer, que droga que ele vai usar, quando que ele deve retornar ou te procurar, quando que ele vai à emergência. Tá? É importante ter esse plano de ação. E aí vocês vejam que aqui, olha, step 1, 2, 3 e 4, né, do mais intenso para o mais leve. Então não é difícil, é a mesma medicação, vai mudando a dose e a intensidade de uso. E eu vou mudar só o slide para vocês entenderem melhor essa questão dos passos ou dos degraus. Tá? E exemplificando aqui antes, o que seria, né, no nosso meio, os nomes comerciais de drogas que combinam o corticoide inalatório com o beta-2 de longa. E aí a gente tem esses aqui, o Symbicort, o Vaner, a Lenia, Forasec. Não são medicações baratas, custam em torno de 100 a 200 reais por mês, por frasco. A dose considerada baixa é essa, de 6 com 200 microgramas. E a dose média é 400 a 800. Dose alta, acima de 800 microgramas por dia. E aqui trazendo também desse mesmo documento, o que é dose média, baixa e alta, porque ele cita, né, mas ele não coloca uns exemplos. Então, a gente tem de cada um dos corticoides, vejam, a gente tem várias combinações, mas a gente está usando esse padrão 200, 500 que eu citei, relacionado aqui à beclometasona, tá? Que é dos estudos, existem as medicações com budesonida, elas podem ser usadas, mas a gente está falando aqui dessas doses aqui de cima, que é o que ele usa como padrão de acordo com os estudos que foram feitos. Tá? E aí volto àquele quadrinho que eu trouxe lá na discussão do DPOC, as mesmas medicações aqui, vocês vão dar foco a medicações diferentes, então no caso aqui embaixo, ó, a combinação de corticoide com beta-2 de longa duração, vejam que até agora eu não falei do anticolinérgico, né, do antagonista muscarínico. E a gente tem aqui, ó, o QR Code, para vocês verem aquele videozinho, se não viram ainda, do uso correto dessas várias medicações, né? O inalador de pó, o inalador pressurizado, o inalador de névoa, tá? Que cada um desses é diferente, tem a legenda aqui embaixo, para vocês verem. Eu trouxe aqui, de novo, exemplificando quais são os disponíveis no nosso meio, que vocês vão ouvir falar mais, né? Não tem qualquer conflito de interesse. Então aqui, por exemplo, fenoterol, que a gente usa, alberotec, que a gente usa na nebulização em gotas, eu vou falar na crise. O salbutamol, que é o aerolim, normalmente a gente usa ele em puff, inalatório. E vejam que eles são beta-2 de curta, então a gente vai usar eles na crise, na emergência. Mas a gente vai dar preferência para o paciente ter em casa os beta-2 de longa duração, tá? Que são esses aqui.
e, de preferência, como já falei, em combinação. Vamos lá. Trazendo aqui a forma de visualizar aquele mesmo slide do tratamento, mas que fala em degraus, né, step ou passos. A gente vai subindo conforme os sintomas são mais intensos. Aqui, aquela preferível, em que a gente vai usar como medicação de alívio a combinação de formoterol com ICS, beta-2 de longa com corticoide. E para aqueles pacientes que não podem, que a gente não consegue usar, a gente deixa aqui como medicação de alívio os beta-2 agonistas de curta duração, tá? Então, vamos evitar e a gente vem para cá. Sintomas que não chegam a 4 a 5 dias na semana, a gente deixa ele como resgate. Quando os sintomas ficam mais frequentes na maioria dos dias, a gente precisa usar ele como manutenção em dose baixa. Quando fica ainda mais frequente ou não respondeu ao passo anterior, né, a gente sobe para doses médias. E se não responder ou continua com sintoma, né, com esse tratamento, aí sim a gente lança a mão de outras opções terapêuticas. Tá? E aí entra o anticolinérgico de longa duração em associação, ou identificar o paciente que tem outros tipos fenotípicos para que a gente faça tratamentos mais específicos e avaliar dose alta do corticoide. Quando a gente chega nesse passo 5, é a hora desse paciente estar, sem dúvida, com um especialista. Então, definindo aqui a gravidade, agora que a gente já tratou, o nosso paciente já sabe como tratar, se ele se mantém nos primeiros degraus de tratamento, 1 e 2, e está bem controlado, a gente considera como asma leve. E esse documento não usa as denominações mais persistente ou intermitente, persistente leve ou intermitente, porque foram denominações arbitrárias e que podem levar a gente a achar que o paciente não precisa tratar ou não precisa estar em uso do corticoide ou saber usar esse corticoide e não ter um plano de ação. Afinal, ele tem uma leve, intermitente, enfim. Então, a gente usa só asma leve. E ele ainda assim está sob risco de exacerbação, mesmo que ele quase nunca tenha sintoma. Então, o corticoide é a droga que vai impedir que esses eventos, ou vai minimizar a chance desses eventos acontecer. O paciente moderado, ele está lá nos degraus 3 e 4, com doses médias de corticoide ou uso crônico, uso regular, né? E o paciente grave é aquele que chegou lá no estágio 5, que a gente não consegue controlar, tá, com o uso dessa combinação, o que ele precisa de dose alta. Então, como eu já citei, quando que a gente deve encaminhar para o especialista, o paciente que tem asma? Se ela está descontrolada ainda, mesmo após 3 a 6 meses de dose alta, aquele degrau 5. Se o paciente tem fator de risco para exacerbação persistente, a gente não consegue resolver aquelas comorbidades, ou seja, a gravidez era uma que estava lá, enquanto estiver gestante, ideal é que esteja em acompanhamento também com o especialista, ou não está usando a medicação direito, tem fatores socioeconômicos e psicossociais importantes, está com dificuldade diagnóstica, tem dúvida, né? Ou, de qualquer forma, como a gente falou, o paciente se apresenta de difícil manejo ou já grave desde o início. Finalmente, falar das tão temidas exacerbações da asma, os quadros de agudização. E às vezes o paciente não vai saber falar com esse nome, obviamente, mas o termo técnico correto é esse. O que é? Uma piora dos sintomas ou do grau de obstrução. Como eu falei, o paciente pode ter pouco sintoma, né? Então, ele vem queixando que teve mais falta de ar, piora da tosse dos sibilos, ou a obstrução documentada por prova de função. Como eu falei, todo paciente tem que ter um plano de ação prescrito para saber o que fazer quando ele perceber essas pioras. Normalmente são quadros reversíveis, mas podem vir a ser graves e fatais. A piora normalmente é gradual, ele passa de leve para moderado, para grave, mas alguns têm uma crise sem sintomas prévios. E normalmente também estão associados a um fator precipitante. Mais comum, infecção viral, a exposição a algum alergeno que ele já sabia que tinha, uma mudança climática, uma infecção bacteriana menos frequentemente, raras vezes essas crises estão associadas a uma pneumonia bacteriana, um estresse físico e emocional, o uso das medicações de forma incorreta ou mudança e má adesão, né, ao uso do corticoide.
Então é importante a gente identificar também o paciente que tem maior risco de morte por asma. O paciente, a gente tem que aumentar a atenção na sala de emergência. Quando ele tem um histórico grave de necessidade de intubação orotraqueal prévia, de já ter ido à emergência por quadro de asma grave, leve ou não, no último ano, se ele está em uso de corticoide oral, ou se ele parou de tomar um corticoide oral recente, que também aumenta seus riscos, porque provavelmente ele não está em acompanhamento adequado, ou ele teve uma crise recente e não fez o acompanhamento adequado, começou o corticoide oral, se ele não usa corticoide inalatório, se ele faz uso excessivo das medicações de resgate, especialmente o beta-2 de curta duração, se ele tem doenças psiquiátricas ou problemas psicossociais, histórico de alergia alimentar, também coloca ele em mais risco de asma, está relacionado a uma anafilaxia, e múltiplas comorbidades, que podem descompensar também com a crise. Em relação à intensidade da crise, para a gente classificar, e aí eu vou dar destaque especialmente à crise grave, porque a leve e a moderada são quando você não tem os critérios de gravidade. O paciente apresenta normalmente a tríade clínica de dispneia, aperto no peito, sibilância, pode ter ou não tosse, geralmente tosse seca, e critério de gravidade, então, vai ser aquele paciente incapaz de deitar, de se comunicar adequadamente por fala intercortada, não consegue falar uma frase inteira, está agitado, uso de musculatura acessória, taquicárdico, taquipneico, com hipóxia, ou que tem um peak flow menor que 50% do basal ou previsto. E ameaçador à vida quando, além desses sintomas, ele evolui com sonolência, confusão e o tórax silencioso, que denota um broncoespasmo tão intenso que a gente nem consegue escutar o ruído respiratório, nem mesmo a sibilância. O diagnóstico diferencial tem sempre que ser pensado, obviamente, durante uma crise. É o diagnóstico diferencial da asma, né, especialmente dos quadros agudos, uma insuficiência cardíaca, uma obstrução da via aérea superior, com corpo estranho ou com disfunção de glote. Exames complementares, eles normalmente não são necessários, até porque o paciente chega em crise de dispneia, a gente vai ter o nosso manejo e vai reavaliar. Se a gente vai parar para coletar exame, fazer uma radiografia, normalmente no quadro clínico agudo, na chegada inicial, não vai demandar nenhum exame complementar. Depois, se esse paciente não responde, permanece grave, com critérios de internação, aí a gente pode lançar a mão de algumas coisas. O que é importante a gente avaliar? Um hemograma, ver se tem alguma coisa para infecção, por exemplo, que não é o mais comum, bacteriano, mas viral sim. Eletrólitos, porque a nossa terapêutica com beta-2 agonista promove a passagem do potássio do meio extracelular para o meio intracelular, reduzindo o valor sérico, então tem que acompanhar ou ter um valor basal. E um eletrocardiograma, porque esse mesmo beta-2 agonista normalmente cursa com taquicardia, pode precipitar arritmias e eventos cardiovasculares, até mesmo um infarto. A gasometria arterial, a gente vai usar especialmente no paciente que persiste com hipóxia, mas vejam que além da hipóxia, obviamente, a gente quer avaliar a CO2, porque se a gente começa a ter retenção do CO2, isso pode ser um critério de gravidade até indicação de internação em UTI, se esse CO2 começa a se elevar, porque ele não está conseguindo ventilar adequadamente. A radiografia de tórax, ela não vai mudar muita conduta na crise em si, mas se o paciente for internado, vai servir de acompanhamento e avaliação até de um quadro de pneumonia associado, ou diagnóstico diferencial. E o peak flow, que a gente normalmente no nosso meio não tem muita disponibilidade, mas é interessante sim para avaliar até critério de asma. Então, na sala de emergência, aí finalmente a gente vai lançar a mão do beta-2 de curta duração. Seja ele gotas inalatórias, que a gente vai fazer nebulização, seja a própria bombinha do paciente, que ele já tem de casa e que vai trazer. Como eu falei do plano de ação, às vezes esse paciente já foi até instruído a fazer o uso dessa medicação. Então, lembrar do uso sequencial. O ideal é a gente tentar fazer 3 inalações na primeira hora, fazer uma a cada 15 a 20 minutos, para que a gente otimize o efeito terapêutico, otimize a ocupação de todos os beta-receptores, né? Diminuindo o broncoespasmo de forma mais eficaz. Então, a gente pode lançar a mão do fenoterol, que é o Berotec, ou do salbutamol, que é o Aerolin, 10 a 20 gotas. Lembrar
que os efeitos adversos de arritmia, taquicardia, estão associados à dose. Então, a gente lança a mão normalmente de 10 gotas em 3 a 5 ml. O beta-2 de longa duração ele pode ser associado, mas vai ter um efeito um pouco mais tardio, né? A gente nem sempre usa ele nesse momento. E aí, corticoide? Precisamos usar agora que esse paciente exacerbou? Sim, precisamos, mas não necessariamente nada além do inalatório, tá? Se a gente precisar lançar a mão do sistêmico, preferir a via oral. Reservar o IV intravenoso para os quadros graves, e aí a gente usa, às vezes, dose mais alta. Então, quando que eu uso o corticoide? Se esse paciente já vinha em uso do corticoide inalatório, como medicação de alívio e controle, já tinha feito aumento da dose, né? Ou você está na internação e está fazendo esse aumento e ele não responde. A gente lança um corticoide oral, prednisona, 40 a 60 mg por um tempo curto, de 5 a 7 dias. Recebeu a alta, a dose domiciliar para completar esses 5 a 7 dias deve ser de 50 mg. Ipratrópio, que é o Atrovent, que é um anticolinérgico de curta duração. A gente só precisa usar, só é recomendado, ele só está relacionado à melhoria no desfecho, à mudança no desfecho, necessidade de internação, se o caso for moderado a grave. Casos leves nem precisa usar. A gente usa na dose de 20 a 40 gotas, junto com a nebulização do beta-2 de curta. Sulfato de magnésio. Alguns estudos mostraram resposta com menor necessidade de internação apenas nos casos graves, tá? Com critérios de gravidade lá. O paciente chegou, está conversando bem, não está taquicárdico, não está taquipneico, não está hipoxêmico, não tem benefício em usar essa dose de 2 gramas intravenosa em 2 minutos. Tá? Os estudos foram de 1,2 a 2 gramas. Oxigênio. Se o paciente estiver desaturando, nosso alvo de saturação é de 93% a 95%. Geralmente não mais do que um catéter nasal em baixo fluxo, 1 a 3 litros. Não costuma ser necessário. E se ele tiver critérios, né, de morte iminente, a iminência de parada cardíaca, está bradicárdico, está sonolento, lembrar que a intubação orotraqueal pode ser necessária. Lembrando aqui de algumas medidas que não são recomendadas e aproveitando o gancho com a intubação orotraqueal, a gente fala da ventilação não invasiva, a VNI. Para asma, na exacerbação, não tem uma evidência que fale que vale a pena tentar a VNI desde o início, evitando uma intubação orotraqueal. Ela não tem efeito em diminuir a necessidade de ventilação mecânica no final. Diferente do DPOC, que a gente citou lá atrás, em que é uma medida que já se comprovou que tem múltiplos benefícios e vale a pena instituir. Sempre que possível, obviamente. Não são recomendados, tá? Metilxantinos, aminofilina, teofilina, aumenta a chance de efeito adverso de arritmia, taquicardia e eventos cardiovasculares. Antibióticos, geralmente não são recomendados, e antitussígenos. Evitar sedativos que podem piorar o desfecho. Evidências insuficientes. Antileucotrienos, hélio, que seria uma tentativa de inalação por ter uma densidade diminuída em relação à do ar, e a justificativa seria que poderia diminuir a resistência das vias aéreas, mas não se mostrou benefício nos estudos. E na emergência, como eu falei, usar o broncodilatador beta-2 agonista de longa duração com corticoide, não necessariamente. E aí, quando que eu vou decidir, então, se eu vou hospitalizar esse paciente, ou depois que ele foi hospitalizado, quando que eu vou dar alta? Eu reavalio a terapêutica após a primeira hora de tratamento na emergência. Se o paciente recupera de forma significativa, esse marcador é mais importante do que o quão grave ele chegou na emergência. Ele pode ter chegado com critério de gravidade, mas se ele se recuperou completamente, isso é um bom preditor de prognóstico. E outro parâmetro que a gente vai usar especificamente é o grau de função pulmonar, o grau de obstrução. A gente interna o paciente que está com uma função abaixo de 25% do habitual, ou do previsto, ou se ele está com 40%, o VF1 menor que 40%, após tratamento,
E eu posso considerar alta já a partir de quando ele está entre 40 e 60, com critérios clínicos favoráveis, e acima de 60, geralmente ele está em condição de alta hospitalar. Na alta, o que eu não posso deixar de ter feito por esse paciente? Agendar um retorno médico com o médico assistente em uma semana, 7 dias. Vejam que é difícil a gente ter isso no SUS, né? Para garantir que ele já comprou medicação, que ele está usando corretamente, sentar e conversar com ele. Preciso ter instituído o uso do corticoide inalatório e beta-2 de longa duração, perdão. Se ele não usava, instituir. Se ele já usava, ajustar a dose, aumentar. Ela vai ficar com essa dose ajustada no mínimo 2 a 4 semanas após a intercorrência de agudização. O antimuscarínico, que é o anticolinérgico atrovente, o ipratrópio, a gente pode suspender caso tenha sido necessário durante a internação. Tenho que obrigatoriamente rever os fatores de risco modificáveis e ajudar o paciente a fazer o uso correto das medicações. Sempre identificar o que fez a exacerbação acontecer e tratar adequadamente, evitando novos riscos futuros. Pessoal, obrigada pela atenção. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Esses são os links que eu utilizei na nossa apresentação do GOLD, do GINA e eventualmente também da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Obrigada.